Um estudo de professores e pesquisadores aqui da UFAL aponta que Alagoas é um dos estados com menor incidência de novos casos da Covid-19. Para explicar, o que isso de fato significa, vamos conversar a partir de agora com o professor Gabriel Badoer, que está conosco ao vivo pela internet. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Alagoas. Bom dia, Tiago, e bom dia aos demais espectadores que estão nos assistindo. Professor, de uma maneira geral, o que é que isso de fato representa para o estado? Veja, na última semana a gente tem acompanhado já os números da Covid aqui em Alagoas há cerca de 10 a 11 semanas, e nas últimas semanas os números de novos casos e óbitos registrados no estado vêm caindo consideravelmente, em particular no caso dos novos casos, e nós percebemos na última semana uma grande melhora. Nós tivemos uma queda de mais de 1.000 casos, o que levou, em comparação com as outras unidades da federação, Alagoas se posicionar entre as que tiveram a menor incidência de casos e óbitos. A título de comparação, entre os novos casos registrados em Alagoas nessa 36ª semana epidemiológica, nós ficamos em terceiro lugar, atrás apenas do Rio de Janeiro e de Sergipe. Então esse é um número animador em relação ao controle da transmissão, mas ainda requer muita atenção e muito cuidado da população, já que quando nós comparamos com outras localidades, como por exemplo o caso de Nova York e o caso da Lombardia na Itália, que foram regiões no mundo que passaram por gravidade, na doença, a gente percebe que ainda a gente tem uma incidência alta. Então, me permita, professor, vocês pesquisadores conseguiram identificar quais foram os fatores que de fato resultaram exatamente nessa situação? Veja bem, é difícil apontar um único fator, até pela falta de pesquisas e de algumas informações importantes que a gente precisaria para chegar a tal conclusão. Nós não temos aqui no estado ainda um estudo de prevalência que identificaria a proporção da população que já tem anticorpos. Esse é um dado importante para que a gente chegasse a essa conclusão. Então a gente acredita, pelas evidências que estão sendo apresentadas e que estão disponíveis através das informações que nós temos divulgadas pelo governo do estado, que é um conjunto de fatores. Entre esses fatores, a gente tem a questão da prevalência, que especialmente no caso das duas maiores cidades do estado, Maceió e Arapiraca, que há um estudo a nível nacional que é realizado pela Universidade Federal de Pelotas e pode indicar, está sendo realizado agora numa 4ª fase, uma prevalência considerável, uma proporção da população que já tem a imunidade, isso pode ajudar nessa transmissão, e também todas as medidas que estão sendo adotadas para a contenção da doença, nos protocolos que estão sendo implementados pelo governo do estado e colocados em prática pela população geral, isso pode também ter ajudado. Muito bom. Agora, professor, mesmo assim, me permita, por favor, mesmo assim, ainda corremos o risco, nesse momento é importante a gente ressaltar que simplesmente o fato da gente estar com números caindo, em decréscimo, a gente possa abrir a guarda, A população deve cada vez mais estar atenta, Isso mesmo, Tiago. É isso que eu ia até complementar, que nesse sentido a gente tem que tomar muito cuidado, porque é importante deixar claro para a população em geral que a pandemia não acabou, o vírus continua circulando entre nós. E é importante que a gente mantenha todos os cuidados que são indicados para que a gente não volte a ter um aumento do caso. Então nós observamos nesse último final de semana, nesse feriado prolongado, uma movimentação muito grande de pessoas, aglomerações, e isso preocupa, e isso pode, a gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode trazer um aumento de casos nas próximas semanas. Então a gente reforça a necessidade da população manter o cuidado, porque a gente só vai ter realmente segurança quando a gente tiver uma vacina, quando a gente tiver soluções farmacológicas. Como ainda não temos,
os cuidados que estão postos são o melhor caminho para a gente continuar com essa queda nos números e continuar convivendo em segurança. Responsabilidade é coletiva. Professor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Transmita o nosso abraço a todos os pesquisadores aí da UFAL e sempre à disposição, tá? Tá ok, obrigado, Tiago. Um bom dia a todos. Bom dia, ótima quinta-feira para o senhor, tá bom?